Olá, seja muito bem-vindo. Você está agora aqui no seu canal Aprendendo na Palavra. Eu sou o missionário Cleiton Santos. É um prazer ter você aqui, tá bom? Cumprimento você com a paz do Senhor. Se você é novo no canal, quero pedir a sua inscrição, porque nós trazemos muitos vídeos como estes aqui no decorrer da semana. Vídeo novo toda segunda-feira, toda quarta-feira e toda sexta-feira, tá bom? E queremos que você faça parte dessa família que só cresce. E a nossa meta para esse ano é chegarmos a 1 milhão de inscritos. Então se inscreva e mande esse vídeo para mais alguém. Traga mais um inscrito aqui para o canal, tá bom? Nós vamos estar falando sobre 3 formas que o diabo usa para matar alguns crentes espiritualmente. Você está agora no seu momento devocional AP. Sempre que trazemos vídeos aqui no nosso momento devocional, vocês curtem e tem dado resultado muito satisfatório. Sempre leio aqui nos comentários os testemunhos de vocês e tenho ficado aí muito grato a Deus vendo o resultado aqui do nosso trabalho no YouTube, tá bom, meu irmão? Muito bem, o nosso vídeo é rápido. Nós queremos aqui estar falando sobre 3 formas que o diabo usa. Queremos falar apenas de 3 que o diabo tem utilizado para levar muitos crentes à morte espiritual. Muitas pessoas às vezes estão congregando, estão no meio do povo de Deus, estão espiritualmente vazias, afastadas de Deus, distantes de Deus. E isso é um perigo. E nos últimos tempos nós temos observado muitas pessoas aí caindo, muitas pessoas indo à morte espiritual, ao fracasso espiritual. E pensando nisso, pedi a Deus uma palavra. E hoje pela manhã Deus me deu uma palavra e eu fiz questão de trazer aqui para você essa palavra para abençoar a sua vida, tá bom? A primeira forma que o diabo usa para levar muitos crentes à morte espiritual é fazer com que eles venham se afastar da Bíblia. Eu estava meditando hoje sobre essa questão, não é? E eu fiz um comparativo de uma planta e comecei a pensar, o que leva uma planta a morrer? São muitos os fatores que levam uma planta a morrer. E o primeiro fator é quando essa planta deixa de ser regada. Você vê uma planta ali verde, ali bonita, né? Mas tem alguém cuidando dela. Se essa pessoa para de cuidar dela, consequentemente ela vai murchando aos poucos e vai à morte. Diante desse exemplo, meu irmão, nós podemos entender que a vida espiritual do crente, se ela não for alimentada pela Bíblia, ela morre. E é uma artimanha do diabo, fazer com que as pessoas se afastem da Bíblia. O objetivo do diabo não é fazer com que a gente deixe de ler a Bíblia logo de uma vez, não. Esse não é o objetivo dele. Mas o objetivo dele é fazer com que a gente venha deixando aos poucos. O crente que lia a Bíblia 3 vezes no dia, agora só lê uma vez, agora só lê em 2 dias, agora só lê nos cultos, só lê uma vez por semana e ele vai se distanciando da Bíblia. E quando ele se distancia da Bíblia, ele está se afastando do pão. E a alma do crente, a vida espiritual do crente não pode estar de pé se ela não estiver sendo alimentada pelo pão, que é a Bíblia. Veja que a Bíblia é apresentada para o crente como ela sendo o pão. Jó fala algo interessante aqui no livro de Jó, capítulo 23, versículo 12. Olha o que Jó disse. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o alimento. Jó está dizendo, olha, quando eu olho para as palavras que vêm da tua boca, ó Deus, quando eu olho para a tua palavra, eu dou mais valor do que para o alimento, para o sustento do corpo. Então Jó via a palavra de Deus como mais precioso do que o alimento para o seu corpo. Agora eu faço uma pergunta para você. Será que você, como crente, tem visto a Bíblia dessa forma? Será que você tem olhado para a palavra de Deus e visto ela como pão para manter sua alma de pé? Quando a gente vai para Jeremias capítulo 15, versículo 16, olha o que a Bíblia diz. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Veja que Deus apresenta a sua palavra para nós, mostrando que ela é pão, que ela é alimento. E aqui a Bíblia está dizendo, achando logo as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Meu irmão, sabe quando a vida espiritual do crente vai mudar? Quando ele passar a ver a Bíblia como pão. Quando você vê a Bíblia como sendo simplesmente um livro, simplesmente um conteúdo antigo, se você olhar para a Bíblia apenas como livro, não vai acontecer nada na sua vida. Mas a partir do momento que você vê ela como pão, como alimento, a sua vida espiritual vai mudar. Amém? Então essa é a primeira estratégia do diabo para levar muitos crentes à morte espiritual. É fazer com que eles se distanciem aos poucos. É quando o nosso inimigo coloca tanta coisa na frente do crente para tomar o tempo dele. Talvez um filme na televisão, talvez uma rede social, talvez o trabalho, talvez tantas coisas que o nosso inimigo às vezes coloca diante do crente e coloca a segunda mensagem. Deixa a Bíblia para depois. Você lê depois. Agora você não tem tempo, mas eu quero te convidar no nome de Jesus a valorizar a Bíblia
amar a Bíblia e tratar a Bíblia como alimento para a sua alma. Amém? Então, colocando aqui esse exemplo, do que leva uma planta a morrer, do que leva uma planta a secar, o primeiro fator é deixar de regar ela, é deixar de alimentar ela com água, E o segundo fator que leva uma planta a morrer, eu estou criando aqui esse exemplo para criar aqui um anexo, entre a vida espiritual do crente e a vida de uma planta. O que leva uma planta também a morrer? Quando ela é atacada, por insetos. Às vezes a planta está sendo alimentada, mas ela está sendo atacada. Às vezes o crente está se alimentando na Bíblia todo dia, mas não fica apenas por aí. O diabo inverte também contra a vida daquele crente que lê a Bíblia todo dia. O diabo vai procurar uma oportunidade de o atacar de uma outra forma. Você entende isso? Então, o segundo fator que leva uma planta a morrer também, o primeiro já falamos que é quando ela deixa de ser alimentada, e o segundo é quando ela é atacada. Nós sabemos que às vezes uma planta ela está sendo regada todo dia, ela está plantada às vezes junto de águas, mas ela é atacada às vezes por insetos, ela é atacada talvez também aí por um animal, enfim. Entenda, meu irmão, que na vida espiritual não é diferente. Embora você esteja se alimentando na Bíblia todo dia, nós temos que vigiar porque o diabo vai nos atacar de alguma outra forma. Paulo escreve aos Efésios no capítulo de número 6 e versículo 10, olha o que Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cilada fala de uma estratégia que ele vai montar para tentar bater a vida desse crente. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que Paulo está recomendando aqui aos irmãos irmãos, vamos revestir as nossas vidas das armaduras de Deus. E ele vai falar nos versículos seguintes, que o crente tem que estar revestido. E quando ele fala em revestimento, ele fala em ataque. Nós não estamos aqui para lutar contra a carne e sangue, mas contra o reino das trevas. Então, ou o diabo planeja levar um crente para a queda espiritual, para a morte espiritual, afastando ele da Bíblia, como também criando algum tipo de ataque. E você precisa estar guardado em Deus, buscando a graça de Deus na oração e no jejum, para que quando chegar esses ataques, você não caia. E esses ataques talvez podem vir através de alguém que vai afrontar você, que vai caluniar você, alguém que vai mentir contra você, alguém que vai fazer de tudo para te colocar no chão. Talvez o inimigo usando um familiar seu, um amigo seu. Mas eu deixo com a palavra, meu irmão, de conforto para a sua vida. Ainda que todos esses ataques venham, se você estiver em Deus, você não será derrotado. A Bíblia já diz aqui em Mateus 16 e 18... a parte B do versículo, a última parte do versículo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que Jesus está falando da igreja. Quando nós somos igreja, as portas do inferno não prevalecem contra as nossas vidas. Amém? Então essa é a segunda forma, é o segundo meio que o diabo tem usado para levar muita gente para a queda. Às vezes o crente se alimenta em Deus, na palavra de Deus, mas se ele não vigiar, quando ele é atacado, ele morre. E ainda que meditando sobre esse assunto hoje pela manhã, e eu perguntando aqui a Deus em oração, o que mais contribui para que muitos crentes venham morrer espiritualmente, Eu não estou falando de uma pessoa que simplesmente sai da igreja e vai para o mundo. Estou falando de uma pessoa que está na igreja, ele é o povo de Deus, mas que aos poucos ele vai morrendo espiritualmente, Ele vai se esfriando na fé, vai relaxando na fé e, consequentemente, se não retornar para Deus, se não buscar um avivamento, essa pessoa pode morrer espiritualmente. E a terceira coisa que Deus me mostrou hoje pela manhã em meditação na sua palavra é que o nosso inimigo, às vezes, ele tenta o crente a se achar independente. Meu irmão, quando o crente tem essa mentalidade, pode-se dizer que ele está à beira do precipício, que sua morte espiritual pode ser questão apenas de tempo. Quando eu olho para a minha vida e eu me considero tão veterano que eu não preciso vigiar mais. É aquela pessoa que diz assim: eu sou formado em teologia, eu tenho 30 anos de crente, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Então, se tem uma pessoa que o diabo não vai derrubar, sou eu. Olha, quantas pessoas você conhece que você dizia que ela nunca ia cair, ela caiu? Quantas pessoas você conhece, talvez aí na sua igreja,
que hoje não estão mais com Deus, já caíram, outras não voltaram mais para a presença de Deus. Quantas você conhece? Então, quando o crente começa a se achar auto-independente, pode-se dizer que ele está à beira do fracasso espiritual. Porque o que faz a gente vencer as lutas contra as trevas não é o fato da gente ser veterano e nem é o fato da gente conhecer a Bíblia. É o fato da gente vigiar e se resguardar na presença de Deus, porque a vitória do crente vem de Deus. Então jamais eu posso olhar para a minha vida espiritual e dizer assim, eu sou imbatível, eu não caio, eu não preciso vigiar tanto assim, quem precisa vigiar mesmo é um novo convertido, é um jovem, eu mesmo já tenho meus 40 anos de crente, já estou com meus 70 anos de idade, não vou me desviar mais porque já sou veterano, já tenho experiência, enfim. A experiência é importante, o tempo que passamos com Deus é importante, mas o que mantém eu e você de pé é o fato de estarmos vigiando e de estarmos buscando a graça de Deus. Jesus falou algo interessante aqui, está escrito em João capítulo 15 e versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu gosto tanto desse versículo porque aqui está o segredo, né? Jesus está dizendo, olha, sem mim você não pode fazer nada. Sem Jesus eu não posso ficar de pé, sem Jesus eu não consigo ficar na igreja, eu não consigo ser luz do mundo e sal da terra, sem Jesus Cristo eu não consigo ser crente, sem Jesus eu não vou chegar no céu. Você entende isso? Quando o diabo consegue colocar na cabeça do crente que ele já é independente, ele é forte por si mesmo, ele é veterano e que não precisa vigiar tanto, porque na verdade ele já é veterano, ele já é pregador famoso, ela é uma cantora famosa, ela é a irmã do circo de oração, que quando ora, todo mundo ali sente a presença e a graça de Deus. Então, quando o diabo coloca isso na cabeça do crente, meu irmão, é uma estratégia do diabo para levar esse crente à morte espiritual. Então, pegando aqui um contexto de uma planta, né? Pegando aqui um exemplo simples para todo mundo entender aí do outro lado. O que leva uma planta a morrer? Primeiro, quando ela deixa de ser regada, e levando para o contexto da vida do crente, quando ele deixa de se aproximar da Bíblia, e a Bíblia não tem mais tanta importância para ele, e consequentemente, né, ele se afastando da palavra, ele vai se afastar da oração, se afastar do jejum, vai deixar Deus de mão. E o segundo fator que leva uma planta a morrer é quando ela é atacada. Então separei pelo menos esses dois fatores que levam a planta a morrer. Ou quando ela deixa de ser regada, ou quando ela é atacada. Atacadas por doença, atacada por um animal, atacadas por insetos. E o terceiro fator, quando o crente se considera independente. Deus não precisa tanto se importar comigo, porque na verdade eu já sou veterano. Então é um perigo. E muitos que estão fracassando na fé estão tendo esse ponto de vista aqui. Ou estão se afastando da Bíblia, pode ter certeza, quando você vê um crente por aí caindo, se desviando de Deus, ou ele está se afastando da Bíblia, ou ele está sendo atacado pelo diabo e ele não está conseguindo lutar porque ele não está mais em Deus, ele perdeu o controle da situação, se afastou de Deus e o diabo está à beira de levar ele completamente para o mundo, ou ele está se considerando independente. E esse terceiro ponto aqui é muito importante comentarmos sobre ele, né? É muito importante comentarmos porque muita gente cai por essa questão. Quando ele se acha independente demais ao ponto de não precisar estar chorando nos pés de Deus. Eu estou aqui crente agora, meu irmão, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu tenho muitas características importantes, não é porque eu tenho força em mim mesmo, é porque Deus tem sido o meu ajudador. Você que está me assistindo aí do outro lado, você está aí agora, crente na presença de Deus, é porque Deus está com você. Então nunca passe a ver a vida espiritual da forma que muita gente vê, ao ponto de se achar independente e não precisar tanto mais de Deus. Eu deixo aqui essa palavra, essa reflexão para a sua vida espiritual e que venhamos em Cristo sempre estar buscando forças. Amém? E assim venhamos estar de pé e o nome de Deus sendo glorificado. Que Deus abençoe sua vida, estou orando por vocês e continue indicando o nosso canal para mais pessoas, assim mais pessoas conhecem o nosso trabalho e fiquem aqui com a gente, acompanhando aqui os nossos ensinamentos, tá bom? Assista algum vídeo que está aparecendo por aqui e até o próximo vídeo, querendo Deus.